Um, dois, três e... Já. Ai, nem sei como dizer isso, gente. Oi, gente, aí, tudo bom? Então, faz tanto tempo que eu não gravo assim, né? No meu cenário aqui em casa. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque quem me acompanha lá no Instagram vê que aos finais de semana, né, que é quando a gente sai de casa, eu sempre mostro aqui um pouquinho do bairro e tal, mostro o que a gente tá fazendo, o que a gente tá comendo, a gente andando aqui. E aí, há uns 3 finais de semana atrás, eu não postei nada. E aí vocês mandaram mensagem perguntando se tinha acontecido alguma coisa, se tava tudo bem. E aí eu respondi, né, nos stories falando que tava tudo bem, que foi só o final de semana muito atribulado, corrido e tal. E aí não deu tempo de fazer nada assim com calma, né, que eu geralmente mostro pra vocês e tal. E aí eu disse que ia fazer um vídeo explicando tudo o que tava acontecendo. E estou aqui. Nem sei, minha gente, como dizer isso, porque era uma coisa muito... É uma coisa muito... Tipo assim, eu já sabia que ia acontecer em algum momento, mas foi muito inesperado, que eu não esperava que fosse esse ano. Não estou grávida, muita gente também já mandou mensagem quando eu disse, não, eu vou fazer um vídeo contando. Aí falou, ai, tá grávida, ai, não sei o que. Não, gente, não é isso. E aí agora que já passou a pior parte, digamos assim, tô aqui fazendo vídeo pra contar que vamos nos mudar. Sim, gente, a gente vai se mudar aqui desse apartamento e eu nem sei por onde começar a explicar isso. Talvez pelo começo, né? Se vocês viram um vídeo que eu gravei com um amigo nosso falando sobre nomadismo digital e tal, ano passado, e a gente falou que se o visto da gente vir pra cá não tivesse dado certo, a gente ia tentar fazer alguma coisa assim. Ano passado, exatamente quando a gente tava indo pra Inglaterra, a gente recebeu a carta aqui do prédio, que eles sempre mandam, tipo assim, em setembro, no começo de setembro, pra saber se você quer continuar, né, renovar por mais um ano o aluguel, ou se você não vai querer, porque, tipo assim, o contrato da gente só acaba em dezembro, mas eles precisam saber antes, pra eles também irem se organizando, né, começar a colocar no mercado o apartamento e tal. A gente até pensou assim, será que a gente fica aqui mais um ano, ou a gente vai pra outro apartamento, ou de um quarto e tal. E aí eu fiz, não, vamos viajar, quando a gente voltar a gente decide. Aí quando voltou, aí eu fiz, Dave, agora a gente vai ter que decidir se vai querer ficar ou não, não sei o que. Aí a gente olhou um pra cara do outro, aí falou assim, tu vai querer procurar apartamento? Aí eu fiz, não. Aí eu falei, tu vai querer procurar apartamento? Aí ele fez, não. Aí eu falei, então pronto. Fazendo um panorama, né? A gente mudou pra Nova York em novembro de 2015 e a gente tá nesse apartamento aqui desde dezembro de 2015. A gente nunca se mudou aqui em Nova York, então essa vai ser a primeira vez. Esse apartamento que a gente mora é um estúdio, ou seja, ele não tem paredes, é tipo tudo junto, sala, cozinha e o quarto. Só a única coisa que é separado é o banheiro. Mas assim, é um espaço muito bom, sabe, que deu certinho assim pra mim e Dave. A gente consegue, assim, a dinâmica daqui é boa. Ele não é apesar de ser um estúdio, ele não é tão pequeno quanto parece, né, pelo nome. Ele tem apartamentos de um quarto que são menores do que esse que a gente mora. Então, assim, né, já me perdi o que eu tava falando. E aí decidimos ficar aqui no apartamento e a gente tinha os planos da gente seria de, no fim desse ano, Dave ficar totalmente remoto no trabalho dele e a gente poder meio que escolher algum outro lugar para morar, independente do trabalho, né? Já que ele estaria remoto, a gente poderia morar em qualquer lugar, tanto em Nova York ou uma cidadezinha upstate, ou se mudar para outro estado, né, pra gente ver como que é conhecer outro estado morando, né? A gente pensou em ir pra Califórnia pra ficar um pouquinho lá perto dos nossos amigos. A gente pensou várias coisas, assim. E aí, o que aconteceu? Assim que a gente voltou da Escócia, teve a nossa entrevista do Green Card, que foi no final de janeiro. Em fevereiro chegou o Green Card, e aí, quando foi em março, aconteceu a pandemia, né? Em fevereiro já tinha aquela coisa já falando e tal, a Itália já tava se fechando, né? E aí quando foi em março,
Aí foi decretada a pandemia mesmo. E aí foi aquele caos, né? Porque aí ninguém sabia o que ia acontecer, como é que ia ser, ninguém tinha passado por isso. E aí, de repente, as empresas decidiram todo mundo ficar de casa, né? Fazendo home office. Até falei pra David, logo no dia 2 de março, que já tava nessa coisa assim. E eu disse, David, eu acho melhor você não ir mais pro trabalho, porque você vai ficar em contato, né, com o pessoal no metrô. Não adianta eu ficar em casa e você ficar em contato com outras pessoas no metrô, né, no mundo todo. Depois voltar pra casa eu tô aqui, né? E aí ele decidiu já ficar de casa. E aí ficamos 3 meses aqui, 97 dias pra ser mais exata. Eu sempre trabalhei, né, de casa fazendo as coisas pro blog, sozinha, né? E às vezes, de vez em quando, ele decidia trabalhar de casa e ele ficava aqui. Mas nunca foi assim, tipo, uma semana toda, sabe? Teve meio que se adaptar. Apesar do espaço ser pequeno, né? A gente conseguiu, assim, funcionou, sabe? E o povo até pergunta, mas como é que vocês dois conseguiram ficar os dois trabalhando em casa pequena, não sei o quê. Mas a gente conseguiu, deu tudo certo. A gente se encontrava assim nos intervalos, né? Tipo, no almoço ou no chazinho da tarde, que vocês já sabem, né? Que é a nossa tradição aqui, toda tarde tem um chazinho da tarde. E aí a gente foi indo e tal. E no meio tempo disso tudo, a gente começou a ver algumas matérias falando que muita gente tava se mudando de Nova York, né? Saindo da cidade de Nova York, indo pra Upstate, que é no norte do estado, que são aquelas cidadezinhas fofas que eu sempre viajo, ou indo pra Long Island, ou se mudando de estado também. Então eles se viram meio que, eu tô pagando aluguel aqui muito caro e tô trabalhando de casa, não posso aproveitar a cidade, então vou me mudar. E aí meio que fugiram aqui de Nova York, foram pra Upstate e tal, mas por qualidade de vida, né, de você poder morar numa casa e ter um jardim, você poder sair, né, sentir, ter contato com a natureza e tal. E isso tudo mexeu, né, no mercado imobiliário aqui da cidade. Isso estava fazendo com que os preços dos aluguéis diminuíssem um pouco, muitos apartamentos sendo vagos, né, assim, então deu meio uma, né, e aí teve um dia que deu um clique, assim. Aí eu fiz, vamos dar uma olhada. Tem uns sites aqui que você usa pra alugar apartamento, então a gente começou a dar uma olhadinha pra ver realmente se tinha baixado mesmo e quanto que tinha baixado, né? E aí a gente olhando os preços, olhando, tipo assim, era muito mais espaço por um pouco mais do que a gente tava pagando aqui. Então a gente começou a pensar no assunto, né? Aí eu fiz, será que a gente deveria se mudar, não sei o que, a gente gosta tanto de morar aqui, não sei o que lá. E aí, quando foi, e a gente continuou vendo, né, e cada vez baixando mais, um pouquinho assim, né, não drasticamente, mas sempre baixando um pouquinho mais e tal. E aí, quando foi em agosto, eu falei pra David, ó, no mês que vem o pessoal vai mandar a cartinha perguntando se a gente vai continuar aqui. Então é melhor a gente já decidir agora, pra quando chegar a carta a gente já saber, né? E aí a gente pegou e fez assim, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nos apartamentos e aí a gente vai andar um pouquinho aqui pelo bairro mesmo, só que pra lados diferentes, assim, né? Que a gente nunca foi, pra ver como que se tem algum lugar mais legal e tal. E aí a gente pegou, fez isso. E aí a gente achou várias áreas, assim, que a gente nunca tinha ido, muito legais, assim, com restaurantes, com parques, sabe? Que a gente nunca tinha ido. Então, isso abre mais possibilidades, né, de lugar, né? Porque a gente conhece mais esse lado daqui. E aí a gente começou a monitorar esses prédios, né? A gente tinha gostado de umas regiões, e aí sempre que a gente via um prédio, a gente procurava nesse site que eu falei, que é o StreetEasy, pra ver quanto que era o aluguel lá, se tinha baixado e tal. No StreetEasy dá pra você salvar o prédio, porque aí se aparecer algum apartamento novo, se eles colocarem no mercado, ele manda um aviso pra você. Então a gente já sabia mais ou menos os prédios que a gente gostava. Outra coisa foi isso, que a gente começou a ver por um quarto. Assim, vamos sair do estúdio, vamos pra um quarto. E aí a gente começou a ver um quarto e tal. Aí depois eu coloquei tipo 2 quartos e não tava a diferença tão maior. Porque eu pensava que tipo assim, a gente ia pra um quarto e aí depois, sei lá, quando a gente pensasse em engravidar e tal, a gente iria pra 2 quartos, que aí ficaria um quarto do bebê. Eu peguei e fiz, Dave, eu acho que a chance
da gente ir pra um 2 quartos é agora, porque a gente vai perder a chance de ter o 2 quartos por esse preço, né? Não vai ter mais quando a gente decidir depois. Então a gente pegou, trocou. Ao invés de procurar de um quarto, a gente tava procurando de 2 quartos agora. Os mesmos apartamentos, assim, que a gente já sabia que gostava e tal. O meu aluguel termina em dezembro aqui. Chegou no final de setembro, eu fiz, olha, Dave, agora a gente tem que procurar de verdade, já pra ir visitando os apartamentos, porque antes não adianta, né, visitar, né? A gente só ia perder tempo e ia fazer o corretor perder tempo também, né? E aí no dia que a gente mandou a carta de volta, né, que a gente deixa aqui embaixo, acho que na hora que o homem pegou a carta, ele ligou pra gente, né, pra saber por que a gente queria se mudar e não sei o que, não sei o que lá. Só que aqui no prédio, eles não se ligaram disso que tá acontecendo, né, negócio no setor imobiliário, porque os preços daqui não baixaram quase nada. A gente ama morar aqui, mas eu acho que... E aí foi isso, gente, no dia que a gente entregou essa carta, dizendo que a gente não ia mais, meu Deus, eu fiquei com o coração acelerado. A minha dermatite, eu tenho dermatite seborreica e quando eu fico com essa coisa, né, de emoção e tal, então ela ataca e começou na hora, menina. Na hora que o homem ligou, eu já fiquei assim, não consegui nem dormir de noite. E aí eu não tô usando nenhuma maquiagem aqui no rosto, justamente por causa disso. Eu não posso usar maquiagem quando a minha pele tá irritada, né, com a dermatite seborreica, então não dá pra usar nada. Tem que esperar tudo voltar ao normal e ainda tá um pouquinho. E aí, como tava no meio disso tudo, de olhar o apartamento e aí marcar pra visitar, e aí o moço mandava mensagem, aí tinha que mandar mensagem, essas coisas todas, e aí eu tava ficando assim meio com muita coisa, né? E aí eu não vou conseguir postar do jeito que eu gosto de postar, então eu prefiro não fazer do que me sentir na obrigação, sabe? Assim, eu falei sobre isso da dermatite seborreica quando eu fiz a mudança do Rio pra Recife, pra gente esperar o visto daqui sair, né? Que foi quando eu tive a pior crise, assim, a minha ansiedade ficou assim lá em cima, nunca tinha acontecido isso comigo. E aí por isso que eu sempre também ficava bem assim pra me mudar, sabe? Porque eu ficava lembrando aquela fase que foi meio turbulenta. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre aluguel aqui, como que me manda aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, então. Mas assim, a gente começou a visitar os apartamentos e você tem que fazer uma escolha, né? Tipo, no site dá pra você fazer um filtro de tudo que você quer no seu apartamento ou no prédio, né? A estrutura do prédio. A gente visitou vários, mas só visitando, né? Pra você ver, sentir o lugar e tal. E aí a gente se decepcionou com vários lugares que a gente já tinha gostado, assim, pelas fotos, porque, né, que aqui tem North Williamsburg, tem South Williamsburg, tem East Williamsburg, e aí, sabe? Então a gente queria mudar um pouquinho. Tem Greenpoint também, a gente pensou em se mudar pra Greenpoint, mas aí no final a gente decidiu ficar por aqui mesmo, porque a gente gosta muito daqui, tem muito restaurante bom, café e tal, tem muita coisa que dá pra fazer a pé, tipo assim, eu não senti falta de Manhattan em nenhum momento, assim, porque aqui tem muito parque, tem aqui o McCarran Park, tem o Cooper Park, que a gente conheceu nessas andanças, procurando apartamento e conhecendo as vizinhanças. Tem o parque que é onde fica a Smorgasburg ali, que eu sempre mostro pra vocês, que é onde dá pra ver o skyline de Manhattan, sabe? Tem um rio ali, então assim, tem muita coisa por aqui. Então a gente decidiu ficar por aqui mesmo. E aí no final ficaram só 2 opções que eram assim maravilhosas. A gente não conseguia decidir, a gente não conseguia. E assim foi muito difícil, muito difícil. Eu fiz, não, Dave, a gente vai decidir de um jeito, vamos fazer assim. Vamos escrever aqui no papel os prós e contras de um e os prós e contras do outro. E aí a gente vai decidir. Aí a gente fez aqui, ó, um lado sou eu e o outro lado é Dave. E aí foi assim que a gente decidiu. A gente ficou entre uma casa. Gente, quando o Dave me mandou o link dessa casa, eu quase morri. Por quê? A primeira foto que tinha era da fachada da casa e ela tinha uma porta vermelha. Apenas
Aí ele já mandou assim, achei a nossa casa. Aí mandou o link. E ela era muito legal, muito. Ela era bem grande, bem espaçosa, assim. E tinha um jardim, gente, um jardim maravilhoso. Depois eu vou falar mais sobre essa escolha, né, lá no vídeo do aluguel. Só pra vocês verem, né, que com o preço que a gente tava procurando de apartamento, apareceu uma casa, gente, uma casa, sabe? A outra opção era um apartamento, que o prédio é um pouco parecido com o que a gente mora hoje, assim, de estrutura, sabe? Só algumas coisas que não tem. Foi mais difícil de escolher é porque o layout do apartamento era muito parecido com o da casa, muito. Só que a casa era mais espaçosa e tinha um jardim. E o apartamento não tem um jardim. Se você for olhar agora, você vai escolher a casa, mas aí a gente foi pesquisar sobre como que é, né, morar na casa, o que precisa, segurança, não sei o que lá. E aí, tipo, quando tem neve, você tem que tirar a neve da frente da casa, tudo, tem muita coisa que envolve morar em casa, sabe? Então, assim, eu conversei com algumas amigas que moram aqui, moram em casa, sobre esses extras, né, que tem sempre quando você mora em casa. E aqui no apartamento, até pra trocar uma luz, eu posso entrar aqui na intranet do prédio, olha, eu quero, preciso trocar tal luz. Aí ele vem aqui, troca e vai embora. Logo quando a gente entrou, que eu fui lavar a roupa pela primeira vez, eu vi que ela tava com problema, tava quebrada, e aí eu mandei lá o negócio, aí eles vieram aqui, olharam, olha, tá com problema mesmo, a gente vai trocar hoje, viu? Aí eles trouxeram outra máquina, tipo assim, é um pouco mais cômodo, digamos assim, sabe, morar no apartamento. E aí depois de pensar muito, da gente colocar tudo aqui no papel e pensar, né, porque eu acho que quando a gente tá assim, muito focado no que a gente tá, né, escrevendo. Então, a gente pensou, tal, e decidimos pelo apartamento. A gente deixou passar dessa vez essa casa, mas com todos os prós e contras que a gente viu, o apartamento era a melhor opção para o que a gente quer agora. Então vamos nos mudar para um apartamento bem maior que esse. São 2 quartos lá também. Ele tem uma área enorme assim na sala. A sala é bem grande, é tipo um loft lá. No vídeo do aluguel eu vou colocar os dois para vocês verem. Também depois de um tempo algumas empresas decidiram acabar de vez com o escritório e aí ficar remoto pra sempre. David decidiu também que vai ficar remoto pra sempre, então acho que esse apartamento vai ser muito bom pra isso, porque aí ele vai ter um cantinho dele lá pra ficar lá, porque uma das reclamações que eu tinha sobre a gente trabalhar no mesmo ambiente, né, já que não tem imposto, não tem nada, é que eu parei de fazer story falando, né, assim, porque ele tem reunião praticamente o dia inteiro. Ele vai ficar lá no cantinho dele e eu vou ter a casa toda para mim. Essa vai ser a nossa primeira mudança aqui na mesma cidade, assim, porque a gente morou no Rio 5 anos e a gente morou no mesmo apartamento também, a gente nunca se mudou no Rio. E aqui também, né, a gente tá morando 5 anos aqui e 5 anos nesse apartamento. Eu acho interessante que tem muitos seguidores que estão aqui me acompanhando desde que eu morava no Rio ainda, que eu nem tinha ideia que eu ia vir morar aqui. E acompanharam aqui pelo canal, né, pelos vídeos do canal, tudo que aconteceu antes de sair do Rio. Eu fiz, tipo assim, uma lista do que eu queria fazer antes de ir embora do Rio. Tem tudo aqui no canal. Depois eu fui ficar em Recife com a minha mãe, Dave veio pra cá e aí eu fiz a mudança sozinha pra Recife. Foi um negócio. Tem tudo isso aqui no canal. Quis aproveitar o máximo de tempo pra ficar com a minha mãe lá antes de mudar pra cá. Eu fiquei 5 meses lá esperando o visto sair. Dave passou 3 meses aqui no verão, depois voltou pra lá pra esperar o visto também, depois a gente veio pra cá. Tem gente que acompanhou tudo isso aqui. Primeiro dia da gente, quando a gente veio pra cá, quando a gente veio morar aqui. Tem o primeiro dia que a gente entrou aqui nesse apartamento. Tem tudo, gente. A primeira coisa que a gente comprou que foi o colchão. E aí eu mostrei aqui o colchão chegando. O colchão chegou numa caixa, assim, eu achava super diferente. Então, muitas memórias aqui nesse apartamento, minha gente. Muita coisa. E esse apartamento, minha gente, é meu xodózinho, assim. Eu amo estar aqui, eu amo ficar em casa, eu amo cada detalhe aqui do meu apartamento, que eu escolhi com todo carinho. E eu acho que ele ser tão aconchegante e tão a minha cara fez com que esses 3 meses, né, que a gente ficou direto aqui, manhã, tarde, noite, a gente não saiu nem pra ir na calçada do prédio, assim, fez com que não ficasse assim tão pesado, porque eu acho que, tipo assim, independente do tamanho do apartamento que você tiver,
você vai se sentir preso, né? Num momento como esse, né? Que você não pode sair, você vai se sentir preso. Mas se ele for aconchegante e tal, vai fazer com que seja menos difícil, né? Esse período e tal, se você gostar de estar na sua casa, sabe? Acho que isso ajudou bastante, assim, a gente passar por esse momento, né? Tão turbulento da vida de todo mundo, né? Isso eram as novidades que eu tinha pra contar pra vocês. Outra coisa que eu quero falar, finalmente vou fazer um vídeo mais pedido aqui de todos os tempos nesse canal por vocês, que é o tour pelo meu apartamento. E vocês sempre pedem, gente, muito isso. Se eu postar uma foto de um pedacinho aqui da decoração, você fala, ai, cadê o tour? Cadê o tour? Cadê o tour? E eu sempre deixava assim pra depois, porque eu sempre acho que tá faltando alguma coisa aqui ainda. Ainda tava faltando coisas. Eu vou falar pra vocês no vídeo do tour. Eu amo as soluções que eu criei, assim, pra fazer com que o apartamento, né, fosse mais funcional, os móveis e tal. Então, e esse vídeo vai fazer parte da série que vai começar aqui no canal, que se chama Diário da Mudança. Fiquem ligados, vai ter muita dica legal. Quero fazer um tour lá pelo apartamento que a gente vai se mudar, com ele vazio ainda, pra mostrar pra vocês, e fazer tipo aquele antes e depois. Já tem uma foto de quando do primeiro dia que a gente entrou aqui no apartamento, eu tirei uma selfie lá da porta. E tipo aqui tudo sem nada, sabe? Toda vez que eu olho essa foto assim, meu Deus, aconteceu tanta coisa depois dessa foto. Isso dá uma nostalgiazinha. E aí eu quero fazer também nesse próximo apartamento pra eu me lembrar, né? Guardar assim esse momento. Vai ser uma mansão, gente, pra mim. Imagina você sair de um apartamento sem quarto nenhum pra 2 quartos mais uma sala gigante, assim. Então vai ser tipo uma mansão alta. Né? Ou loft malta. Digam aí o que é que vocês acham melhor, que é o loft malta ou a mansão malta. Coloque aí nos comentários. E aí, como eu falei antes, se vocês tiverem dúvidas sobre aluguel de apartamento aqui, como alguma dúvida, curiosidade que vocês querem saber, bota aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só sobre o aluguel. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí das novidades. Não se esqueçam aqui de dar like no vídeo, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Se ligue que o próximo vídeo já é o tour, hein?